O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus amados, nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical deste dia 23 de julho de 2023, e hoje tratando sobre um assunto extremamente solene, importante, um assunto da escatologia, que é o anticristo, o agente de Satanás. Nós vamos estudar sobre esse assunto nesta manhã. Queremos cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando de forma virtual. Espero que Deus abençoe poderosamente também a sua vida. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E vamos ler todo o capítulo, de 1 a 18. Depois você mantém a sua Bíblia aberta nessa passagem, muito embora nós vamos também recorrer a outros textos da Bíblia para tratar do assunto. Apocalipse 13, diz assim: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus irmãos, eu quero então tratar desta matéria com vocês, embora seja um assunto complexo, e
é quase impossível esgotá-lo ou torná-lo meridianamente claro em apenas um estudo, em apenas uma palestra, mas eu gostaria que você pudesse ter pelo menos um entendimento panorâmico, depois você pudesse se aprofundar um pouco mais sobre esta matéria. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que nessa conjuntura de Apocalipse, você vai ver nos capítulos 12, 13 e 14, o chamado quarteto do mal, que se levanta contra Cristo e a sua igreja. No capítulo 12 você tem o dragão, que é o diabo. No capítulo 13 que lemos, você tem duas bestas, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Ele está falando consequentemente do anticristo e do falso profeta. E você tem no capítulo 14 a grande Babilônia, que é o sistema político, econômico e religioso a serviço do diabo para perseguir a igreja. Como Deus é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como Deus é um só, constituído em três pessoas distintas, o diabo sempre quis ser o imitador de Deus. Então o dragão tenta imitar o Deus Pai, o anticristo tenta imitar Jesus, o Filho, e o falso profeta tenta imitar o papel do Espírito Santo, que leva as pessoas a adorar o anticristo. Você vai encontrar isto muito claramente aqui nesse texto. Então nós estaríamos falando de uma trindade do mal: o dragão, o anticristo e o falso profeta. O anticristo, tentando imitar Cristo, ele vai ser uma espécie de encarnação do diabo. Como Jesus é o Deus encarnado, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação do diabo. O diabo vai dar a ele todo o seu poder. Como Cristo morreu e ressuscitou, como um simulacro da ressurreição, o anticristo vai ser uma espécie de milagre vivo, curado sobrenaturalmente de uma ferida de morte. Como Jesus Cristo tem um povo e sela este povo com o Espírito Santo, o diabo também vai usar, por meio do anticristo, uma marca, um selo, para os que são dele. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com esta questão da marca da besta, como se fosse um chip, que bota na testa, bota na mão direita, e tem muitas fantasias também sobre isso na literatura, mas é só para você pensar que Cristo tem um selo, o povo de Deus é selado com o Espírito Santo, e esse selo não é uma marca visível, não é um chip que Deus bota em você, dizendo que você é dele. Essa é uma marca invisível, são símbolos, mostrando que assim como o Senhor Jesus salva, e os salvos têm o selo do Espírito, os que não são dele, os que seguem o dragão, os que adoram a besta, os que são seduzidos pelo falso profeta, têm também uma marca, tem também um selo. O diabo sempre trabalha com essa questão da imitação. Bom, o tempo da aparição do anticristo é caracterizado na Bíblia por 4 expressões, que ocorrerão no mesmo tempo. Por exemplo, fala da apostasia, está lá em 2 Tessalonicenses 2:3. Segundo, a grande tribulação, está lá em Mateus 24, 21 e 22. A revelação do homem da iniquidade,
que é, segundo Tessalonicenses 2:3, e o pouco tempo de Satanás, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Então, essas 4 expressões apontam para o mesmo tempo: a apostasia, a grande tribulação, a revelação do homem da iniquidade e o pouco tempo de Satanás. Essas expressões bíblicas caracterizam o mesmo período, esse período do fim da manifestação do homem da iniquidade. Quando Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, fala do homem da iniquidade, é importante entender isso. O que significa isso? A palavra lá no grego é anomos, significa é o homem sem lei. Por que é importante entender isso? Porque o cenário, o pano de fundo para a manifestação do anticristo vai ser esse tempo da ditadura do relativismo, onde os homens não vão querer ficar debaixo de preceitos, de princípios, de absolutos. Vai ser um tempo de quebra das normas, das regras, das leis, dos princípios. E se vocês estão antenados ao que está acontecendo no mundo, este panorama já está pronto. Somos a sociedade da ditadura do relativismo. É proibido proibir. Nada tem nada a ver. Então, a conjuntura para isso está montada. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando vai suceder isto? E quando suceder isso, estão se referindo à destruição do templo de Jerusalém, à tomada de Jerusalém pelos romanos. E eles acrescentaram uma outra pergunta: e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí eles estão apontando para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a queda de Jerusalém no ano 70 seria uma espécie de ilustração do que seria a consumação do século. E então Jesus vai trazer sinais. Primeiro sinal: engano religioso. Segundo sinal: guerras e rumores de guerras. Terceiro sinal: terremotos em vários lugares. Quarto sinal: fomes, pestes e epidemias. Quinto sinal: perseguição religiosa. Sexto sinal: esfriamento do amor. Sétimo sinal: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações. É dentro deste panorama que parece-nos que está montado, e cada vez mais claro, é que surge o homem da iniquidade, chamado pelo apóstolo Paulo de homem da iniquidade, o homem sem lei, que João vai chamar de, só João chama ele de anticristo. E aqui em Apocalipse, chamado de a besta que surge do mar. Então, vamos à descrição do anticristo. Primeiramente, Daniel, que é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento, no capítulo 7 do seu livro, vai fazer referência ao anticristo, dizendo que ele vai ser a representação de 4 reinos, representados pelo leão, pelo urso, pelo leopardo e por um animal terrível. Ele está fazendo referência,
escatológica ao que já era e o que haveria de vir. Ou seja, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio e o Império Romano. O que Daniel vai mostrar no capítulo 7 é que o anticristo será uma espécie de soma, resumo, totalidade da violência, da maldade, da crueldade, da apostasia, de todos esses reinos que governaram o mundo até a vinda do Senhor Jesus, na sua apresentação de crueldade máxima. Isso está posto, e você poderia conferir comigo, por gentileza, lá em Daniel capítulo 7, rapidinho indo lá, por favor. Daniel, capítulo 7. No versículo 3, ele fala de 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. No versículo 4, ele fala do leão. No versículo 5, do urso. No versículo 6, do leopardo. No versículo 7, ele fala deste 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, é uma referência aqui ao Império Romano. Então, o leão da Babilônia, o urso do Medo-Persa, o leopardo do Império Grego e o 4º animal terrível, do verso 7, falando do Império Romano. Se você perceber a descrição, no versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está falando aqui do ancião de dias, que vai derrotá-lo. E aí ele vai falar, observem comigo, no versículo 21 e 22. Eu olhava e eis que este chifre, aqui ele está falando do anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 25, está falando do anticristo. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então ele está falando aqui prefiguradamente, profeticamente, escatologicamente, do anticristo. Mas essa personagem também é falado e é apresentado por Jesus. Então vá comigo agora para Mateus 24, para ver o que Jesus vai falar dele. Mateus 24, é o sermão profético de Jesus. Eu disse para vocês que o anticristo é prefigurado no Velho Testamento por Antíoco Epifânio, no período em que os seleucidas sírios governavam Israel, e Antíoco Epifânio profana o templo, levando uma estátua do deus grego Zeus para dentro do templo, profanando o templo, e sacrificando porcos no altar do templo, o que provocou a guerra dos Macabeus. Então o anticristo no Velho Testamento é prefigurado por Antíoco Epifânio, e Jesus no sermão escatológico fala de Tito Vespasiano, que invadiu Jerusalém como um símbolo do anticristo. Está aí no versículo 15, 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ele está falando aqui da invasão de Jerusalém no ano 70. Que é uma espécie de
prefiguração do anticristo. Agora, no verso 21 e 22, aí já está tratando o anticristo. Leia comigo verso 21 e 22, vamos juntos? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Bom, mas agora vamos para o que o apóstolo João, que é o único personagem da Bíblia que trata-o como anticristo, vai falar. Então abra lá em 1 de João, por favor. E depois nós vamos para a exposição do texto lido. Primeira carta de João. Veja comigo aí capítulo 4, 2 e 3. Você pode ler comigo? Capítulo 4, 2 e 3, vamos juntos? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então vamos entender a palavra anticristo. A palavra anticristo significa duas coisas. Primeiro, significa um Cristo substituto. Segundo, significa um Cristo rival. Em outras palavras, ele se apresenta como Cristo, e ele vai ser o adversário jurado de Cristo. O que João vai estar informando para nós é que o espírito dele já está aqui. Ao longo da história, todos aqueles que se opuseram a Cristo, e perseguiram a Cristo, e perseguiram os cristãos, estão investidos do mesmo espírito do anticristo que virá. Olhe comigo agora capítulo 2 de João, 1 de João, versículo 22, o que ele vai dizer? Leia comigo por favor, 2, 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, ele vem com uma linguagem teológica. Ele vai negar o Pai e vai negar o Filho. É uma heresia que faz parte da sua plataforma de apresentação. É uma negação da verdade. Se você avançar uma página da sua Bíblia, na segunda de João, versículo 7, está escrito lá. Pode ler comigo? 2 de João 7, vamos juntos? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vai negar o quê? A encarnação de Cristo. Ou vai pregar um Cristo místico e não o Cristo das Escrituras. Vá comigo agora para 1 de João 2,18, por gentileza. 2,18. Leia comigo, por favor. 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então o que ele está dizendo? Que o anticristo, com artigo definido, o anticristo será precedido por muitos anticristos. Então todos aqueles que ao longo da história pregaram um falso evangelho, são precursores e tipos do anticristo que há de vir. Bom, vamos agora então para a descrição de Paulo, porque Paulo é meridianamente claro sobre esse assunto lá na segunda carta aos Tessalonicenses. E então é que nós vamos para
o Apocalipse. 2 Tessalonicenses 2, por gentileza, vamos observar. Ele está tratando aqui da segunda vinda de Cristo, no versículo 1 dizendo que com respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, Ele já exortou a igreja sobre esse assunto. Ele está exortando os crentes a não se demoverem da mente com facilidade, para não se perturbarem, quer por espírito, quer por palavra. E aí ele entra no assunto no verso 3, leia o 3 comigo. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Então preste atenção ao artigo definido, a apostasia, não é apenas apostasia, é a apostasia. Ele está se referindo a 4 coisas que são correspondentes: a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, a grande tribulação e o pouco tempo de Satanás. Então a segunda vinda de Cristo não vem sem que essas 2 coisas aqui aconteçam. Que 2 coisas? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, é o anticristo. Versículo 4, vamos juntos. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos ler o 5 e 6. Não vos recordeis de que ainda convosco costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, o anticristo brota de dentro da apostasia. Ele não teria espaço se não tivesse apostasia. Segundo, ele será uma pessoa. Ele vai ser o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não é um sistema. É uma pessoa que lidera um sistema. Terceiro, ele será objeto de adoração. Vai se colocar como o próprio Deus, requerendo adoração como Deus. Quarto, vamos ler o versículo 9, por gentileza. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele usará falsos milagres como plataforma de apresentação, como um ser sobrenatural. Quinto, só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. Vamos entender isso, lendo o versículo 6 primeiro. E agora sabeis o que o detém. Sublinhe o que o detém. Agora veja comigo, por gentileza, versículo 7. Com efeito o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem o que o detém e aquele que o detém. Do que o apóstolo Paulo está falando? Em outras palavras, o que detém o anticristo e quem detém o anticristo? Bom, isso é matéria de acirrados debates e não há consenso. O que, penso eu, mais se aproxima da verdade, da explicação do texto, é que como ele será o homem, o iníquo, ou o homem sem lei, dentro da ditadura do relativismo, o que o detém é o sistema legal. Por exemplo, dentro da nossa conjuntura agora, se alguém se levanta dizendo eu sou o único líder, ele vai enfrentar dificuldades com o sistema de leis. Então existe um sistema de leis que governa cada nação, que hoje impediria o levantamento dessa pessoa. Quem o detém? São aqueles que estão incumbidos de que a lei que está estatuída e estabelecida seja cumprida. Então, essa conjuntura legal, e aqueles que estão
responsáveis de fazer as leis se cumprirem, é que hoje ainda detém esse personagem. Mas finalmente vamos ver como Paulo descreve a derrota total desse personagem. Leia comigo 2:8, por gentileza. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então esse personagem, ele será poderoso, ele vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Satanás vai dar para ele todo o seu poder, ele vai se manifestar diante de grandes milagres e prodígios, mas o seu fim já está lavrado, a sua sentença já foi dada. Ele será derrotado, ele será eliminado, ele será destruído, não com forças humanas, não com forças terrenas, mas pelo sopro da boca do Senhor Jesus, pela manifestação do Senhor Jesus na sua gloriosa volta, na sua gloriosa vinda. Bom, dito isto, vamos então agora para Apocalipse capítulo 13. Primeira coisa que está escrita aí: vi emergir do mar uma besta. O que significa vi emergir do mar uma besta? O que significa mar na linguagem bíblica? Bom, a primeira coisa, nós poderíamos ir lá no capítulo 17:5, porque o próprio livro de Apocalipse explica isso. 17:5. Me perdoe, não é 17:5, não, é 17:15, veja aí comigo, pode ler comigo? Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então quando diz que a besta surge do mar, não entenda que vai surgir do mar Atlântico, ou do Pacífico, ou do Mediterrâneo. Mar é um símbolo das nações, dos povos. Ou seja, o anticristo, ele virá num momento de agitação das nações, de confusão das nações, porque a ideia, conforme Isaías 57:20, é que as águas também são símbolo das nações, dos não regenerados em sua agitação. Eu vou lá rapidinho, Isaías 57, para ler isso para você, para ficar claro. 57:20, está escrito o seguinte: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Essa inquietação do mundo iníquo, é que daí surgirá esse indivíduo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então ele vem diante de convulsões naturais, num tempo de grande convulsão social, inquietação religiosa. E o que vai acontecer? Ele vai surgir exatamente como a solução do problema. Vai surgir como um líder carismático, como um líder de grande poder, de grande controle social, de domínio universal, de irresistibilidade humana, e ele vai se assentar e dizer: agora quem manda sou eu, quem tem o controle sou eu. E nesse sentido, meus amados irmãos, é que nós precisamos entender que nessa época o mundo vai estar em convulsão, o mundo vai estar em desespero, e esse indivíduo vem como proposta de solução de um governo mundial. Arnold Toynbee, um grande historiador, chegou a dizer que o mundo está preparado para adorar qualquer novo César que prometer ao mundo paz e governo seguro.
E ele vem exatamente no seu momento de sedução, de oferecer paz, solução, equilíbrio, controle. Mas o que ele vai fazer é incorporar todo o poder, toda a força, toda a crueldade dos grandes impérios do passado para matar e destruir. Olha o versículo 2 comigo de Apocalipse 13. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Em outras palavras, lembra de Daniel 7? Dos 4 animais, dos impérios do passado, Babilônia, Medo-Persa, Greco-Romano, Greco-Macedônio, Império Romano. Pois é, João está resgatando essa ideia de Daniel, para dizer que este, que vai surgir do mar, da confluência e da convulsão das nações, o anticristo, ele vai ter o poder dos reinos do passado, mas mais do que poder político, ele vai ter poder sobrenatural de Satanás. O versículo 2: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então será um homem com poder satânico. Esse era um líder político com poder espiritual da maldade, dos seres malignos. Ele agirá no poder de Satanás. Mas veja, em terceiro lugar, que ele, sendo o braço de Satanás, e mais tarde vamos ver que o falso profeta vai ser a mente de Satanás, porque o falso profeta é que vai abrir o caminho para ele, vai introduzi-lo, vai seduzir e induzir as nações a adorá-lo. Então, se o anticristo é o braço de Satanás, o falso profeta é a mente de Satanás, ele agirá no poder de Satanás, através de grandes milagres. Olha o verso 3 comigo, vamos ler juntos, por gentileza? Então, vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O que é curioso aqui, meus irmãos, é que esse fato chamado milagroso é tão importante na cabeça, na mente do apóstolo João, que ele repete esse assunto mais 2 vezes. Olha o verso 12, vamos juntos? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Agora olha o verso 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então note que aqui ele está fazendo uma espécie de simulacro, de uma imitação falsa do que aconteceu com Cristo, que morreu e ressuscitou. Então ele brotará de um fenômeno semelhante a uma ressurreição, que dará a ele um poder tão extraordinário, que versículo 3 diz: toda a terra se maravilhou, e ao se maravilhar toda a terra, fizeram o quê? Seguiram a besta. Então vai ser um poder de convencimento, que vai ser exercido. Mas notem mais, conforme já lemos em 2 Tessalonicenses 2, agora vamos voltar só um pouquinho lá, e eu espero que você ponha o seu dedo aí para não perder o texto, porque essa questão de realizar grandes milagres vale a pena destacar. Olha comigo 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, peço que você leia comigo, vamos juntos? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meus irmãos, vamos entender isso aqui.
O Evangelho, conforme ouvimos hoje no sermão da manhã, é pregado. Aqueles que rejeitam o Evangelho, e rejeitam o Evangelho, e rejeitam o Evangelho, e rejeitam o Evangelho, chega um momento que Deus disse assim: então fica como você está, então permaneça como você está, porque está escrito: com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11: é por este motivo, pois, que Deus lhes mandará a operação do erro, para darem crédito à mentira. Aqueles que se endureceram, Deus os endurece. Aqueles que não quiseram submeter à verdade, Deus os faz darem crédito à mentira. Versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É isso que está em Romanos 1. O homem rejeita a verdade pela injustiça. O homem não dá glória a Deus. O homem transforma o Deus incorruptível em semelhança de homens, de quadrúpedes, de répteis. O homem rejeita a verdade e abraça a mentira. E chega um momento que Deus diz: tá bom, é isso que você quer? Deus tira o pé do freio. E este homem ruma célere para a condenação, porque Deus entrega as pessoas a elas mesmas, para a prática de toda corrupção, de toda distorção moral, de toda o aviltamento do corpo, com práticas que são abomináveis aos olhos de Deus, que corrompem a natureza do próprio ser humano. É isso que o texto está nos mostrando. Mas volte para Apocalipse 13, porque o texto vai dizer que ele vai governar na autoridade de Satanás. Versículo 2: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando o anticristo estiver governando, em outras palavras, quem estará governando é o próprio Satanás. Ele é apenas uma marionete na mão de Satanás, um joguete na mão de Satanás. E é por isso que o versículo 4 vai dizer algo soleníssimo aí. Leia o 4 comigo, Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa é a pergunta. É o sistema tomado. E diante do sistema tomado, controlado, aparelhado, a pergunta é: quem pode resistir a isso? Quem pode vencer esse sistema? Quem pode quebrar essa camisa de força? Não há esperança de livramento humano, terreno, temporal. Quando você olha hoje em países totalitários, onde se tira a liberdade, onde se persegue as pessoas porque elas discordam do sistema, você já vê um sinal do que vai ser o governo do anticristo. A pergunta que vai permanecer em pauta é esta: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É uma pergunta retórica. Ninguém. Não há qualquer força humana, terrena, que possa desmantelar esse sistema. Se você perceber, olha comigo, por gentileza, dentro dessa irresistibilidade, no versículo de número 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome,
e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Eles não têm temor nenhum, porque quem está por trás é Satanás. E vão falar o quê? Blasfêmias contra Deus. Você nota alguma coisa parecida com isso hoje? O nome de Deus sendo zombado, escarnecido, blasfemado. Eles não podem atacar a igreja que está no céu. Ninguém pode, nenhuma força do inferno pode atingir os que estão lá no céu, desde Abel. Mas já que não podem, o que eles fazem? Olha aí, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Eles vão difamar até os que estão no céu. Já que eles não podem destruí-los, porque não estão mais sob o poder deles aqui, eles vão difamar até mesmo a igreja que já está no céu glorificada. Então o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Vamos dar uma olhadinha no versículo 8, meus irmãos. Isso é muito forte. Olha o verso 8 comigo, por gentileza. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Leia o 12 comigo também. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, o governo do anticristo será um governo o quê? Universal. Quem vai adorá-lo? Todos. Todos quem? Todos quantos? E aqui está algo glorioso. Versículo 8 diz que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses não vão adorar o anticristo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Vão ter dois tipos de selo: o selo do Espírito e o selo do anticristo. O Senhor Jesus não vai perder sequer para o anticristo uma ovelha. Nenhum salvo, pela graça, regenerado pelo Espírito, selado pelo Espírito, vai adorar o anticristo. Foi Jesus quem disse isso com toda clareza. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Agora, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, sem exceção, vão adorar o anticristo. Então vai ficar muito claro quem é quem. Você só terá duas igrejas: a noiva do Cordeiro e a grande meretriz. Ou você está selado com o Espírito Santo, ou você será selado pelo anticristo. Muito bem, vamos seguir. Está claro no texto que adorar o anticristo, conforme o versículo 4, é a mesma coisa que adorar Satanás. Versículo 4 diz: e adorar o dragão, também adoraram a besta. Se você notar, adoração é um tema central em Apocalipse. Então só vai ter duas chances, se você não adorar o Cordeiro. Aquele que está sentado no trono, é o Cordeiro. Inevitavelmente você vai adorar o dragão e o anticristo. Mas lá em Apocalipse capítulo 5, nós encontramos que a igreja e os anjos vão adorar aquele que está no trono e ao Cordeiro.
Porém, aqueles que não estão selados com o Espírito Santo, e aqueles que não adoram a Deus e ao Cordeiro, vão adorar o dragão e o anticristo. Vocês acham que hoje o satanismo está em voga? Está em alta? Talvez, meus irmãos, seja a religião que mais cresce no mundo hoje, é o satanismo. E as pessoas não estão nem disfarçando mais não. Está às claras. Às claras. Se hoje uma pessoa diz que é satanista, ela está elogiada. Se você diz que você é um cristão, fazem cara feia para você. Quando eu olho hoje, questão da nova era, questão da adoração dos ídolos, porque Paulo diz que está por trás dos ídolos são os demônios. Quando eu olho hoje a necromancia, isso é adoração de demônios. Quando eu olho hoje o humanismo idolátrico, que é satânico, está em voga, portanto, esse espírito do anticristo governando a nossa geração. Agora vejam vocês, ainda que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo. Lá em 2 Tessalonicenses 2,4, tem uma expressão que vale a pena observar. Está escrito o seguinte lá, 2,4: o qual, está falando do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Preste atenção nisso. Todo regime totalitário, comunista, que governou o mundo, pleiteia o quê? O ateísmo. Persegue o quê? A fé cristã. Persegue quem? A igreja cristã. Isso é uma espécie de protótipo do que vai ser o anticristo. Ele não vai tolerar sob o seu governo que alguém adore a Deus. Irmãos, isso não é fantasia escatológica, isso já é uma realidade hoje. Vocês muito bem sabem que só no século passado, mais cristãos foram mortos, presos, torturados por regimes totalitários do que todo o restante da história da igreja pretérita. O que não é isso senão o espírito do anticristo que já está presente, preparando o cenário para a ascensão do homem da iniquidade. Essa adoração ao anticristo será universal. Confira aí o versículo 8 comigo de Apocalipse 13. Vamos ler juntos de novo? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos quantos? Todos quem? Todos que não têm seu nome escrito no livro da vida. Os que têm seu nome escrito no livro da vida não adorarão. Confira comigo o versículo 16. Vamos ler juntos? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ou seja, assim como os selados de Deus, que tem o nome escrito no livro da vida, são marcados, aqui propriedade minha, ninguém toca, quem toca, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. O diabo também vai ter uma marca, vai ter um selo, dizendo, esse aqui é meu, esse vai adorar o anticristo. Muito bem, queridos, vamos notar outra coisa. A perseguição do anticristo vai ser cruel àqueles que recusarem adorá-lo. Confira comigo o verso 7, por favor. Vamos juntos ao 7?
foi-lhes dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Agora você vai ler comigo o verso 15, vamos ler juntos? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. O que o texto está querendo dizer que o anticristo pelejasse contra os santos e os vencesse? Como o anticristo vai vencer os santos? Quem são os santos? Os crentes, os selados com o Espírito Santo. Como é que o anticristo vai vencê-los? Em que sentido os santos vão ser derrotados pelo anticristo? Isso é da mais alta importância entender. O que o anticristo quer, o que o diabo quer, não é matar você. O que o diabo quer é que você apostate da fé. O que o diabo quer é que você negue a Cristo. O que o diabo quer é que você deserte das fileiras do Evangelho para adorá-lo. E então o crente vai chegar na seguinte situação: chega alguém em nome do anticristo, porque ele é um governante e ele vai ter seus agentes. O braço da lei vai estar do lado dele, a lei da opressão, da violência, da perseguição religiosa. E vai colocar você num paredão e dizer o seguinte: ou você nega Jesus, ou eu te mato. E o crente vai dizer: eu prefiro morrer pela minha fé do que apostatar, que negar o meu Senhor. E nesse momento o crente vai ser morto. E nesse sentido o anticristo vai dizer: venci. Será? Será? Olha o que a Bíblia diz, capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse. Veja comigo. Vamos juntos ler? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe o que significa isso? O crente vence, como? Pelo sangue do Cordeiro. Ele está debaixo do sangue, ele está debaixo do selo, ele está guardado e seguro nas mãos do Senhor Jesus, porque o crente não teme aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O crente mártir é um vitorioso, porque na medida que ele crê no Senhor Jesus, ele já é mais que vencedor. Vivo ou morto, ele é vencedor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos o Senhor. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o texto diz que venceram pela palavra do testemunho. A palavra testemunho no grego é a palavra martiria, de onde vem a nossa palavra mártir. Oh, irmãos amados, ninguém pode derrotar um cristão. Ou que Perpétua, lá na perseguição romana, é uma serva de Deus, uma mulher crente, com 7 filhos, e ela foi presa, e ela foi torturada, e ela foi conclamada a negar a Jesus, e os algozes disseram: ou você nega Jesus, ou nós vamos matar seus filhos diante dos seus olhos. Ela disse: não, eu não nego a Jesus, e disse para os seus filhos: filhos, não negue a Jesus, tenhamos o privilégio de morrer pelo Senhor. E foram matando um por um dos seus filhos diante dos seus olhos, torturaram-na, e ela disse o seguinte para o seu carrasco: viva, eu te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Esse é o cristão. Ao morrer pela sua fé, ele está vencendo o diabo, ele está vencendo o anticristo. Mas notem vocês, o anticristo, irmãos, fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo.
versículo 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui só pode matar os crentes, mas não pode fazê-los apostatar. É muito importante entender isso. Alguém pergunta assim: pastor, será que eu vou aguentar a hora que chegar uma perseguição dessa? Eu vou dizer uma coisa a você, amado. Não é porque você é forte, não é porque você é valente. Se você foi regenerado, se você nasceu de novo, se você tem o selo do Espírito Santo de Deus, quem vai capacitar você é o próprio Deus. Não pensem vocês que aqueles irmãos que enfrentaram fornalhas, que aqueles irmãos que foram jogados nas arenas, para os touros pisarem, para os cães morderem, para os leões devorarem, que eles eram mais crentes, ou mais fortes do que você e eu somos. Eles eram pessoas humanas. Mas Deus não permite uma prova sem que Ele dê esta prova, dê força para você enfrentar essa prova. Não há buraco tão escuro e tão profundo em que a graça de Deus não seja mais profunda para assistir você. Se a hora chegar, todos os que nasceram de novo, todos os selados com o Espírito Santo, vão ter forças do próprio Deus para enfrentar vitoriosamente o diabo e vencê-lo. Louvado seja o Senhor. Mas vamos ver mais um pouco. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. Olha aí comigo os versículos 11 a 18, que vai tratar disto. E é muito importante entender aqui, meus irmãos, que dissemos agora há pouco, que se o anticristo é o braço de Satanás, o falso profeta é a mente de Satanás. O que está querendo dizer aqui é que o falso profeta vai ser esse elemento religioso para dar suporte, para dar apoio ao elemento político. O que o texto está querendo dizer é que religião e política vão trabalhar em consonância para a ascensão do anticristo e para que o anticristo exerça o seu papel de perseguir os cristãos, matar os cristãos que não aceitarem se curvar diante do seu governo. Ou seja, a segunda besta vai seduzir o mundo inteiro a adorar a primeira besta. E de certa forma, ela vai usar uma espécie de controle para garantir a adoração da primeira besta. Conforme você pode ler nos versos 16 a 18, a todos os pequenos e aos grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, foi que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Ou seja, o sistema do poder do anticristo vai ser um sistema de controle econômico, político, social. Vocês acham que a tecnologia de hoje já dá suporte para isso? Você acha que você já é uma pessoa controlada e vigiada hoje? Você acha que o establishment sabe tudo a seu respeito hoje? O cenário está pronto. Então, veja vocês agora o número de identificação da besta. Versículo 18. Pode ler comigo? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É claro que esse é um assunto que dá pano para manga. Ao longo da história tivemos muitas correntes de interpretação.
lá no passado, no primeiro século, se imaginou que Nero era o anticristo. Depois vieram os pré-reformadores, os reformadores, e unanimemente, todos eles, entenderam que o Papa era o anticristo. Depois vieram os puritanos, que no século XVII escreveram a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e breve, e todos eles foram unânimes em entender que o anticristo era o Papa. Até porque, no entendimento deles, o Papa é um personagem que usurpa o lugar do Deus Pai, o lugar do Deus Filho, o lugar do Deus Espírito Santo. Ele usurpa o lugar do Deus Pai, Mateus 23, 9. A ninguém na terra chameis vosso Pai. É a palavra Papa, é a palavra Pai, como se fosse o Pai da cristandade. Usurpa o lugar do Filho, quando o Papa se auto-intitula o fundamento da igreja, a pedra fundamental da igreja, o cabeça da igreja. Usurpa o lugar do Espírito Santo quando ele se apresenta como vicarius filii Dei, como vigário do Filho de Deus, como substituto do Filho de Deus, quando o substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo. Então eles entenderam isso. Mas depois, muitas outras ideias foram surgindo e aplicaram a ideia dos 666, a Adolf Hitler, a Mussolini, aplicaram, por exemplo, a bandas de rock e a tanta coisa mais, sem desconsiderar as considerações dos pensadores que já se foram. Eu entendo que a melhor forma de olhar esse texto é a seguinte maneira: a numerologia bíblica, porque todo o Apocalipse é um livro simbólico. 6 é o número do homem, é o número incompleto. 7 é o número perfeito. 3 é o número da Trindade. 666 é a Trindade imperfeita, é a Trindade do mal, é a Trindade da iniquidade. O diabo, o anticristo, falso profeta. 666 seria a maldade, a imperfeição, a iniquidade, no sentido máximo. Eu entendo que o número do anticristo significa fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Ele incorporará a plenitude da imperfeição, a consumação da maldade. Por isso o número dele é 666. Mas me permita encerrar com duas coisas ainda. Primeiro, a limitação do anticristo. Ele tem um tempo limitado. Confirma comigo o versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Dentro da nossa perspectiva, isso é um número simbólico também. Ou seja, ele tem um tempo para aparecer e ele tem um tempo para desaparecer. Só Deus, irmãos, tem um trono que nunca mais será abalado. Jamais será abalado. Só o nosso glorioso Redentor Jesus Cristo jamais será apiado do poder. Só o nosso Deus tem um reino eterno que jamais passará. Se você é de Jesus, você segue um capitão vencedor em todas as batalhas. O anticristo será apiado do poder. Seu governo tem fim e é desastroso. Mas finalmente, a Bíblia fala da sua total destruição. Vá comigo, por gentileza, para 2 Tessalonicenses. O que é que Paulo vai falar sobre esse assunto? 2 Tessalonicenses capítulo 2.
versículo 8. Você pode ler comigo, por gentileza? Vamos lá? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Notem vocês que quando a Bíblia fala, por exemplo, do Armagedon, aquela última batalha, algumas pessoas imaginam que vai ser num local em Israel chamado de Armagedon, e quando você vai a Israel, você começa a perceber que não é tão grande assim o espaço para que nações se juntem ali. E algumas pessoas pensam que ali que vai se travar uma grande batalha de tanques, de guerras, de armas e tal, e tal, e tal. O que a Bíblia diz que só uma arma será disparada na guerra do Armagedon, essa batalha final. É a espada que sai da boca do cordeiro. E não é uma espada que você pega e pá, e terça, não. É o poder da sua manifestação, o que Paulo chamou de o sopro de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, 25, que quando o Senhor Jesus vier na sua majestade e glória, Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso significa vai triunfar sobre eles, vai vencê-los, vai derrotá-los, subjugá-los. Não tem páreo para Jesus. Agora vá comigo, por gentileza, para Daniel capítulo 8, 25, para vocês entenderem como é que será. Daniel 8, 25. E eu estou encerrando, viu, irmãos? 8:25. Você pode ler comigo? Por sua astúcia, os seus entendimentos, para prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Como é que vai ser quebrado? Sem esforço de mãos humanas. Não vai ser a terra, não vai ser os homens que vai vencê-lo, mas Jesus Cristo, pela manifestação da sua vinda. Olha comigo, por favor, Daniel 7, 26. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então não tem chance do anticristo se recompor, se refazer, reassumir o poder. Mas finalmente, vamos para Apocalipse capítulo 19 e 20, para nós entendermos isso aqui e concluir. Louvado seja Deus. 19 e 20. Com voz bem altissonante e clara, vamos juntos? Mas a besta foi aprisionada,
e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Ou seja, o anticristo vai ser lançado com o falso profeta no lago do fogo. Quem mais vai ser lançado lá, no lago do fogo? Capítulo 20, versículo 10, vamos juntos? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Irmãos, o diabo não é rei nem do inferno, ele não vai mandar lá não, ele vai ser atormentado lá, pelos séculos dos séculos. O anticristo e o falso profeta vão ser atormentados lá, pelos séculos dos séculos. Quem mais vai estar lá? Versículo 20, 14, Apocalipse, vamos juntos? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. A morte vai ser condenada a estar lançada no lago do fogo. Em outras palavras, a morte morreu para nunca mais poder ressuscitar. Louvado seja Deus. Mas quem mais vai estar lá? Olha o versículo 15. Vamos ler junto, 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os que não creram, serão lançados no lago do fogo. Se alguém foi encontrado no livro da vida, esse jamais será lançado no lago do fogo. Se alguém tem o seu nome escrito no livro da vida, esse jamais vai adorar o anticristo e o dragão. Oh, irmãos amados, nós servimos ao Deus da nossa salvação, e o Deus que nos garante segurança eterna. Bendito seja Deus. Você tem que estar preparado para o futuro, mas você não precisa ter medo do futuro. O seu Senhor está lá, e Ele é quem segura você com a sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno, e recebe você na glória. Vamos ficar em pé, e vamos orar. Ó Deus, receba a nossa gratidão nesta manhã, porque a Tua palavra aponta para o futuro, descreve o futuro, retrata a derrota do diabo e de seus agentes, e a vitória do Cordeiro e da sua igreja. Oh meu Deus, louvado seja o teu nome, porque um dia o evangelho nos foi anunciado. Tu tiraste a venda dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos. Tu nos deste uma nova vida em Cristo. Tu nos selaste com o Espírito Santo da promessa. Tu escreveste o nosso nome no livro da vida. Estamos seguros, firmados na rocha, herdeiros de uma imarcessível herança. Glória ao teu nome por isso. Consola o teu povo, anima o teu povo e fortalece o teu povo nesta manhã,
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouquinho para o culto das 11.